Charles do Bronx pode ter a chance de se tornar campeão linear do UFC novamente muito em breve. Um tempo atrás, com o Islam como campeão, parecia uma meta meio impossível, né? Considerando a primeira luta entre os dois, que o Islam passou o carro no Charles. Eu não via o Charles vencendo o Islam numa segunda luta, com o Topuria também, né? O Topuria ter nocauteado o Charles daquela forma. Porém, nas últimas semanas as coisas mudaram e mudaram muito, né? A gente tem o Topuria fora, o Topuria anunciou que ia tirar um tempo para ele mesmo, tava com alguns problemas no relacionamento, muitas pessoas criticaram, inclusive eu fiz um vídeo criticando, falei, pô, imagina se cada lutador que tiver um problema pessoal acabar ficando um tempo fora, as categorias vão virar uma bagunça, né? Principalmente se os campeões fizerem isso. Porém, o Topuria soltou uma nota antes de ontem, mostrando que não é um problema qualquer, não é uma briguinha, não é uma separação comum, não, parece que tá feia a coisa, a esposa tá acusando ele de agressão e tudo mais, ele tava até extorquindo ele, querendo pegar o dinheiro dele, ele tá fazendo vídeos pra entrar no processo também, negócio de extorsão, então parece que é um problema complicado e demorado. Então, talvez ele volte no meio do ano, eu acho que não. Acho que as coisas não vão se resolver tão rapidamente. Isso pode mexer com o psicológico do cara também. E eu acredito que ele vai focar nisso agora e não vai voltar tão já. Pode ser que a gente não veja o Topuria lutando em 2026. E se isso não acontecer, né, se o Topuria não voltar em 2026, eu acredito que talvez vão colocar o vencedor de Gage contra Pimblet como campeão linear. Ou talvez fazer uma luta deles contra o vencedor de Charles e Max Holloway. Aí que o Charles entra. O Charles recuperou bem, passou o carro no gun rope, mostrou que é top sim da categoria. E se o Gage vence, cara, melhor ainda, porque o Charles já bateu o Gage, nocauteou o Gage. Finalizou o Gage, na verdade. Deu aquele knockdown, o Gage caiu e ele finalizou. Então meio que tirou o Gage pra nada. Se o Gage vira campeão, existe uma chance? Cara, é a luta a ser feita. Charles contra Gage. Eu acho que o Charles vence o Gage de novo. Agora, se o Pimblet vence, também, né? O Pimblet vence o Gage, o Charles vence o Max Holloway, que eu acho que vai acontecer se o Charles lutar da maneira correta. Levar o Holloway pro chão, embramar, finalizar, tranquilo. Aí a gente pode ter Paddy Pimblet e Charles do Bronx, uma luta que eu acho fácil pro Charles também. O Charles já mostrou que é sim elite da categoria. Mas e se o Pimblet bateu o Gage? O Charles também bateu o Gage. O Charles mostrou que tá acima dessa galera. Então acho que é uma luta fácil pro Charles, tanto com o Gage quanto com o Pimblet, e que nem eu falei pra vocês, né, eu acho que o Topuria não volta tão já, esse não é um problema que vai se solucionar em 3, 4, 5, 6 meses, ele já deu outras declarações falando que não pensa em ficar muito tempo no MMA, que quer ir pro boxing, a gente já viu isso acontecer outra vez com outra estrela, lembra do McGregor, né, começou nocauteando José Aldo, nocauteando o Ed Alvarez, pegando 2 cinturões, a nova estrela, acabou se perdendo problemas pessoais, foi pro boxing, tá, maior tempo a não ser na volta e não volta. Então pode ser que aconteça o mesmo com o Topuria, né? Esse negócio de ter uma fama muito rápida, muita grana, pô, nocauteou 2 lendas aí, né? O Charles e o Volkanovski. É uma história muito parecida com o McGregor. E talvez ele não volte para MMA, depois faça uma luta no boxe, ganhe dinheiro, pegue o gosto, fique no boxe. Não sei, cara, não sei. Eu não vejo a motivação dele de continuar no MMA. O Tsarukyan né, indiscutivelmente o próximo desafiante, e antes de anunciar essa pausa ele já vinha dizendo, eu não vou dar chance pro Tsarukyan. Então parece que ele não estava querendo se testar contra o cara mais duro da categoria, estava querendo lutas favoráveis para ele, né, pedindo Pimblet, por exemplo, lutas que vendem. Então acho que ele não tá mais nessa pelo desafio, mas sim pela grana, e o boxing dá muito mais grana do que o MMA. Então eu acredito, na minha opinião, que o Topuria não vai resolver esses BO agora, vai acabar ficando um maior tempo off, quando volta não volta a mesma coisa, ou vai pro boxing. E nesse meio tempo a gente vai ter Charles vencendo o Holloway e vai ter o Pimblet vencendo o Gage, ou se o Gage vencer, e o Charles enfrentando o vencedor dessa luta pelo cinturão linear e com grandes chances de se tornar campeão novamente. Isso vai ser muito bom pro UFC, porque se a gente tiver um Pimblet como campeão, beleza, é um cara que vende, né, gera polêmica, cara novo, só com o Charles do Bronx, cara, todo mundo gosta do Charles. Ter o Charles como campeão vai ser maravilhoso. Daí, se um dia o Topuria voltar, vamos supor que o Topuria volta no começo de 2027. Cara, vai ser uma puta de uma luta, uma revanche contra o Charles, né, que vai ser campeão. Então, espero que isso aconteça e a gente vai analisando aí, né. Então, já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, né, e para acompanhar como é que vai ser o desenrolo dessa categoria.